Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bens. Bens não, bem, né? Pessoal, dando continuidade aí ao nosso estudo da biologia, agora nós vamos começar a estudar o reino Plantae, tá? Reino Plantae, é lógico, é o reino das plantas, né? Ele também é conhecido, gente, como reino metafita. Então, às vezes, se você vê isso em alguma literatura, o nome metafita, é o reino Plantae, o reino das plantas, né? Por ele ser bem extenso, né, tem vários grupos aí, cada um com suas características diferentes, eu dividi, então, essa matéria aí em partes, tá? Então, hoje nós vamos dar início estudando as características gerais do reino e as briófitas, que é o primeiro grupo de plantas aí que a gente vai estudar. Então, aqui, gente, nós temos as características das plantas, tá? Então, as plantas, elas vão ser o quê? Aqueles organismos pluricelulares, que é o organismo em que o corpo, né, é constituído por várias células. Eles são organismos eucariontes, que tem aquele tipo de célula mais completa, né? Aquela célula que ela possui núcleo, possui carioteca, possui organelas membranosas, né? Então, são as características das células eucariontes aí. E uma característica de planta também, gente, é que a célula dela, além da membrana plasmática, não esqueçam, a célula de planta, ela também vai ter a parede celular. E a parede celular da célula vegetal, ela é composta por celulose. Vocês lembram da aula passada que a gente viu lá que determinados tipos de fungos também tinham parede celular? Só que a deles era constituída por quitina, né? E a das plantas, ela é constituída por celulose, né? Então, é uma diferença aí que você vai ter entre as duas células. A outra característica aqui é que elas são autotróficas. Autotrófica significa que ela é capaz de produzir o alimento dela. Diferente dos outros seres vivos, né? Ela consegue, a partir do processo lá de fotossíntese, né? Produzir o próprio alimento dela. Então, ela usando a luz, né? Luz solar, energia luminosa, elas são capazes de produzir a glicose, né? Que a glicose, ela é uma matéria orgânica, né? Que vai nutrir aí não só as plantas, mas como também os outros seres vivos. Então, ela pega a energia solar junto com a água e junto com o gás carbônico do ambiente, ela produz o alimento dela e ainda libera gás oxigênio para o ambiente, né? Então, ela limpa, né, o ar, porque ela retira o gás carbônico e solta o oxigênio. Então, as plantas, junto com os outros seres fotossintetizantes, né, elas são produtoras da matéria orgânica. E ela vai nutrir a maioria dos seres vivos da Terra, né? E tanto ela como os outros seres vivos. Então, não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, quando vocês estudavam cadeia alimentar, a planta, ela aparecia sempre como produtora, né? Produtora porque ela produz o alimento dela e para todo o resto da cadeia alimentar, né? Que ela vai passando essa energia aí através da cadeia alimentar. Então, gente, a hora que ela fornece gás oxigênio para o ambiente, ela também participa da manutenção dos seres vivos e dela mesmo, porque a planta, ela faz a fotossíntese, mas ela também faz a respiração celular, assim como os outros seres vivos. Então, a partir do momento que ela faz a respiração celular, ela necessita do oxigênio, né? E ela é presente aí em todos os ambientes da Terra, né? Em toda a superfície da Terra, no frio, no deserto, na água, no solo, você vai ver planta, né? Então, segundo a hipótese mais aceita aí, elas vieram das algas, né? Elas vieram lá com um ancestral protista. Então, as algas, totalmente dependente da água, né? Seria o precursor aí das plantas, né?
porque e tem algumas evidências disso, né? Tem alguns tipos de clorofila que tem nas algas que também tem o mesmo tipo nas plantas, né? Então, isso daí é uma grande evidência de que elas vieram aí das algas verdes, né? O ancestral da planta seria a alga verde. Então, há cerca aí de 500 milhões de anos, elas iniciaram a ocupação do ambiente terrestre, né? A alga, ela é um organismo aquático, né? E as plantas começaram a habitar o ambiente terrestre, né? Então, eles estimam que isso daí foi mais ou menos há uns 500 milhões de anos atrás, né? E o ambiente terrestre, ele vai favorecer algumas coisas às plantas, né? Elas vão ter algumas vantagens aí de ocupar o ambiente terrestre. Como? Maior facilidade na captação da luz. Porque na água, a captação da luz, ela não é tão boa quanto no ambiente terrestre, né? Você tem a água, né? A camada de água que acaba dificultando a passagem da luz. E também aqui a facilidade de troca de gases, porque bem resumido, na atmosfera a gente tem uma concentração bem maior de gás carbônico isso daí e de oxigênio, né? Estava falando então, esses fatores aí, eles acabaram facilitando os processos de respiração. Então, a planta aqui, você tem o sol das plantas, né? Mais o gás carbônico aqui entrando, né? A água que vem aqui do solo, né? Através disso daí, ela vai fazer o processo de fotossíntese. Então, ela vai produzir glicose, ela vai produzir um açúcar, né, que serve para a alimentação dela. Aí, ela retira do solo também alguns nutrientes aqui, tá vendo? Então, aqui você tem sódio, potássio, fósforo, né? Então, ela cálcio aqui embaixo, magnésio, sulfato. Então, esses tipos de nutrientes, né, ela também necessita, principalmente esses 3 primeiros aqui. Se vocês pegarem adubo de planta, vocês vão observar que a base deles é esse NPK aqui, tá? Ela também precisa de alguns outros aqui, né, cloro, cobre, boro, né, esses outros nutrientes. Então, esses daqui são o que a gente chama de sais minerais. Então, a planta ela vai precisar do quê? De sais minerais, água e a glicose que ela produziu lá para a sobrevivência dela. Né? Os sais minerais, junto com a água, é o que a gente chama de seiva bruta, tá? Isso daí acontece como? Ele vem aqui da raiz, né? Tá vendo aqui essa seta vermelha? Então, o que a raiz absorve os sais minerais mais a água e através da raiz distribui pelo restante da planta, né? Aqui do lado, para vocês, tem um desenho, tá vendo? Do caule, com os 2 sistemas vasculares que a planta tem. É como se fosse 2 veias, né? Veia do nosso corpo que leva o sangue. A planta, esses 2 aqui, são como se fossem as artérias da planta, né? Então, a gente tem o quê? O xilema, que é esse aqui do meio, né? Ele vai levar a água e os sais minerais, que a gente chama de seiva bruta, água e sais minerais. E o floema, ele é o outro vaso condutor que a planta tem, só que esse ele vai fazer um processo inverso. A fotossíntese que foi feita nas folhas, né? Vocês sabem que a fotossíntese é feita na folha da planta, né? A fotossíntese que foi feita aqui, a produção aqui da glicose, né, do açúcar, ela faz o caminho inverso, essa seta amarela aqui, ó. Ela vem lá da produção dela, onde foi produzida, né, a glicose na folha da planta, e ela vem lá da folha da planta para nutrir o resto da planta, né? Então, tá aqui esse processo aí, é o processo básico de nutrição da planta, né? A fotossíntese, então, feita lá na folha, é levada para o corpo da planta através do floema, né? E ela é chamada de seiva elaborada. E no solo, a raiz absorve a água e os sais minerais e sobe com eles para o restante da planta. Então, é o inverso. Ela tem 2 vasos condutores, um levando água e sais minerais e o outro trazendo para baixo, para a raiz, a glicose. É um processo bem básico aqui de nutrição da maioria das plantas. Tá?
Aqui nós vamos falar de evolução, né? Como que as plantas, como que esse reino evoluiu. Então aqui eu tenho a alga verde, né? Que eles consideram a precursora, foi daí que surgiram as outras plantas, né? Então a alga verde é o ancestral. E a alga pertence ao reino dos protistas, tá? O mesmo reino lá dos protozoários, nós temos também as algas. Então, tem aqui a alga que ocupava um ambiente aquático, né? Aí surgem embriões pluricelulares e as primeiras plantas com dois sexos. Nós vamos estudar isso daí mais para frente, tá? Aí surgiram os primeiros embriões. Aí, o que aconteceu aqui? Surgiu o primeiro grupo de plantas, que é o que nós vamos estudar ainda nesse slide, que são as briófitas. Então, as briófitas, musgos fazem parte das briófitas, né? Eles não têm vasos condutores de seiva, sabe aqueles vasos lá que eu mostrei para vocês, o xilema e floema? As briófitas não têm, né? E as células da geração mais duradoura são haploides. Para quem não lembra o que é uma célula haploide, quando a gente fala em ploidia de uma célula, a gente está se referindo à quantidade de cromossomo que essa célula possui. Então, quando eu falo célula haploide, né, ela vai ter metade dos cromossomos. Vou dar um exemplo. A nossa célula, o espermatozoide. O espermatozoide e o óvulo, eles têm metade dos cromossomos do restante das nossas células. Por quê? Porque quando vai haver a fusão do óvulo com o espermatozoide para fecundação, né, a célula fica com a quantidade certa de cromossomos. Igual, nossas células, elas têm 46 cromossomos, mas o óvulo e o espermatozoide, eles têm 23 cada um. Aí, na hora da fusão, fica um embrião com 46 cromossomos, né? Isso é o exemplo humano que eu estou dando para vocês entenderem o que é a haploide, né? Então, nas briófitas, a fase duradoura, que a gente vai ver daqui a pouquinho, elas são haploides. Aí, gente, continuando a nossa evolução aqui da planta. Aí aparecem aqui os vasos condutores de seiva, que é aquele xilema e floema lá que eu falei para vocês. Um é o que vai levar água e sais minerais, né? E o outro traz a seiva elaborada, a glicose, para o restante do corpo da planta, né? Então, apareceram aqui os vasos condutores de seiva. E aí nós temos um novo grupo de planta, que são as pteridófitas. As pteridófitas, a gente pode... são as samambaias. Você já deve ter visto samambaia em algum lugar, né? Na casa da sua mãe, pode ter, ou na casa da sua avó. Então, samambaia, você já deve ter visto isso daí. Então, qual que é a diferença dela lá para as briófitas? Ela já vai ter o xilema e o floema, os vasos condutores da seiva, né? Então, e além dela ter também um porte maior, né? Briófitas normalmente são plantas bem pequenininhas. As pteridófitas, a gente tem as samambaias, e tem até uma samambaia enorme que tem lá na região amazônica, que a gente chama de samambaiaçu, que elas podem ter até 2 metros, né? Então, aí veio já uma evolução delas. Aí a próxima evolução aqui, gente, vai ser o quê? Surgem as sementes, né? Porque até então, essas duas aqui, elas não tinham sementes, né? E agora surgiram as primeiras plantas com sementes, né? Que são os pinheiros, são as gimnospermas, né? E são os pinheiros, as araucárias, né? Elas não têm flor com pólen, né? Mas ela tem as sementes. Então, o que acontece aqui? Isso permitiu já uma dispersão maior dessas plantas. Elas têm um porte bem maior, você vê o tamanho de um pinheiro, é bem grande, né? Então, isso daí já foi uma vantagem a mais para as plantas. E a top 10 aqui das plantas, né? A mais louca, mais complexa, vão ser as angiospermas. Angiospermas é todo o resto que você vê, né? Porque surgiram o que aqui? As flores, os frutos, e ela tem as sementes ainda, que já tinha surgido no grupo anterior, né? Então, o surgimento das flores e dos frutos, ele trouxe uma vantagem imensa para esse grupo, tanto que ele é o maior grupo que a gente conhece, né? O aparecimento dos frutos e flores, né?
Então, é o grupo mais disperso, é o que mais tem. Quase tudo quanto é planta que você vê, toda planta, né, que você vê que tenha flor é uma angiosperma, né? Toda planta que tenha um fruto é uma angiosperma. E aqui em cima nós temos o quê? Uma subseparação que eles colocaram aqui, né? Plantas vasculares, são as plantas que já apresentam o vaso condutor, né? Então surgiu aqui na Pteridófita e o resto aqui, todas elas vão ter vaso condutor de seiva, né? E aqui a espermatófitas, né? Que são as plantas que possuem sementes. Então a semente surgiu aqui nas gimnospermas, né? E veio nela e na angiosperma. Então, pessoal, isso daí é um resuminho da evolução das plantas, né? De como elas evoluíram. Veio lá de uma alga verde que era unicelular e habitava a água, né? Que faz parte aí do fitoplâncton. Então veio lá de uma alga verde ancestral. Aí elas ganharam, né? Conquistaram o ambiente terrestre e aí teve o sucesso evolutivo aí das plantas. Nós vamos estudar todos esses grupos aí, né? Vamos começar nessa aula de hoje com as briófitas, na próxima pteridófita e por aí a gente vai, tá? Angiosperma a gente vai ter que ter mais de uma aula, porque ela é a mais complexa, então nós vamos estudar mais que uma aula ali. E aqui é alguns sistemas de classificação de planta, né? Então, tem alguns critérios aí que foram pré-definidos para você classificar uma planta, né? Então, no slide anterior, lá nós já vimos plantas com sementes, né? Plantas com vasos condutores, né? E aqui nós vamos ter algumas características aqui. Então, criptógama, né? É uma palavra que significa aí cripto, que vem de escondido, e gama, que vem de gameta, né? Então, criptógama é uma planta sem semente. No nosso caso, lá são as briófitas, né? É uma planta que significa o que essa palavra? Planta que tem estrutura reprodutiva escondida. Então, ou seja, né? Tá aqui, planta sem semente. Então, é uma criptógama. Tem a semente, não tem a semente. Fanerógama é a palavra composta aí de fânero, né? Que significa visível, e por gama, que também é relativo a gameta. Então, essa palavra significa que a planta tem a estrutura reprodutiva visível, significando, resumindo, né, que elas possuem semente. E aí nós temos lá a gimnosperma, né, que significa semente, né, gímeno, que significa descoberta, e esperma, que significa semente. Por que é semente descoberta, né? Porque a gimnosperma, lá os pinheiros, as araucárias, elas não têm o fruto, né? Então, a gente chama ela de semente nua, porque a semente ela não tem um fruto que envolve ela. Então, por isso que as gimnospermas é chamada de plantas de semente nua. E aí, por fim, a nossa angiosperma, né? Palavra composta por anjo, que significa vaso, que nesse caso aí nosso é o fruto, né? E esperma, semente. Então, a palavra significa planta com semente guardada no interior do fruto, né? Então, a semente, o fruto fica em volta dela. Tá vendo aqui embaixo no desenho? Então, a gente chama de cauloide, né? O que seria um caule primitivo, um caule subdesenvolvido, né? Assim como filoide, que é o que a gente chama as folhas. Também ela não chega a ser uma folha igual uma planta mais desenvolvida. Seria assim, tanto o caule, né, o cauloide, o filoide, como o rizoide, que são as raizinhas aqui, são como se fosse o caule, a folha e a raiz de uma planta, só que de uma forma meio desenvolvida. E por isso que a gente chama eles desses nomes aqui, tá? Isso daqui seria o precursor do caule, da folha e da raiz, né? Então, por que acontece isso? Porque elas são avasculares, né? Elas não têm os vasos condutores de seiva. Isso limita o crescimento dela, porque a obtenção de alimento dela é feita de célula a célula através de difusão. O corpo apresenta essa forma de um talo,
né, que não tem raiz, não tem folha, não tem caule verdadeiros. A gente chama esses cauloide, filoide e rizoide que não são caules verdadeiros, né? Elas não possuem nem flores, nem semente e nem frutos. Então, e ela tem, as briófitas, assim como todas as outras plantas, né, que a gente vai ver, todos os outros 3 grupos de plantas que a gente vai ver, ela apresenta alternância de gerações, que a gente chama de metagênese, né? E essa alternância de gerações, o que que é? É uma fase gametofítica e uma fase esporofítica, que a gente vai aprender. O que que é fase, né? Essas duas fases loucas aqui, né? A gente chama de gametófito, gente, e esporófito é o corpo da planta, tá? Mas a gente chama eles por 2 nomes diferentes, porque eles vão ter uma quantidade de cromossomos diferentes nessa parte do corpo da planta, né? Então, aqui, ó, no caso da briófita, tá vendo? Gametófito, tá? E esporófito, eles são o corpo da planta, tá? Só que eles são separados por esses 2 nomes diferentes aqui, porque, tá vendo? O gametófito, né? Essa parte da planta aqui, onde tá aqui o cauloide, o filoide, ela é haploide. Isso significa o quê? Que as células daqui, dessa parte da planta, ela vai ter metade da quantidade de cromossomos do que as células dessa parte aqui, que a gente está chamando de esporófito, né? Tá vendo? Esporófito diploide. Então, se fosse dar um exemplo para vocês com a gente, eu sempre comparo com a gente, que é mais fácil, acho, da compreensão de vocês compreenderem, né, melhor isso daí. Então, o que que acontece? Se fosse comparar isso com a gente, isso daqui seriam todas as células do nosso corpo. Quer dizer, isso daqui seriam todas as células do nosso corpo, que são diploides, 46 cromossomos. Isso daqui seria o espermatozoide ou o óvulo, que tem 23 cromossomos. Então, por isso que no estudo das plantas, a gente separa o corpo da planta, porque como a planta ela tem alternância de gerações, e todas elas têm, ela vai apresentar, né, no corpo inteiro da planta duas fases diferentes, né? O esporófito diploide e o gametófito haploide. Mas gametófito e esporófito é o pé da planta, tá, gente? É o pé da planta. No caso das briófitas aqui, o esporófito, ele é a fase menos desenvolvida, tá? Menos desenvolvida e menos duradoura. Dura pouco essa fase aqui. Porque, na verdade, esse esporófito, ele vai nascer em cima aqui do gametófito, né? Dessa parte aqui da planta. E ele é totalmente dependente também do gametófito, no caso das briófitas. Ele depende da nutrição, ele depende de tudo do gametófito. Então, no caso das briófitas, a gente vai ter aí a fase de gametófito mais desenvolvida, mais duradoura, tá? As briófitas também, gente, são chamadas de plantas ombrófitas. O que é isso, né, professora? Plantas ombrófitas são aquelas que vivem em lugares sombreados e úmidos, né? Então, a briófita é uma planta que ela é dependente de água para reprodução, então ela precisa viver em lugar úmido, né? E ela também vive em lugar sombreado para evitar a perda de água, né? Como ela não tem lá vasocondutor e a nutrição dela é muito lenta, ela depende muito de lugar sombreado para evitar perda de água, né? E nós temos aí nesse grupo de plantas 3 representantes, tá? Os musgos, gente, é aquele verdinho que fica em pedra, né? Vocês já devem visto já diversas vezes, né? Quando tem uma pedra ali, a pedra é um lugar úmido, né? Então, você vê aqueles verdinhos, que a gente chama de lodo, né? Aquilo ali é o musgo, né? Aí tem também as hepáticas, que a gente vai ver o desenho ali para frente, e os antóceros. Os 3 são muito pequenos, né? São bem pequenininhos, porque, como eu disse ali em cima, o crescimento deles é limitado por não terem vasos condutores de seiva.
Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, né, um desenho. Isso daqui, por incrível que pareça, é o musgo, tá? De um tamanho aqui amplificado, mas aqueles musguinhos que nascem lá na pedra, né? Se você colocar ele aumentado, ele é dessa forma aqui. Notem aqui que a gente tem o corpinho igual do desenho lá, né? Aqui o gametófito, que é essa parte aqui que tem os feloides, né? O cauloide. E aqui a gente vai ter aquela parte de esporófito, né? Que nasce aqui em cima. Então, isso daí. O que eu não falei ali para vocês, que também é muito importante, é que quando as plantas lá, elas evoluíram das algas para o ambiente terrestre, né? O que propiciou isso daí, né? Essa evolução foram os rizóides, aquelas raízes lá primitivas dos musgos, porque ela, a partir do momento que ela se fixa num substrato, né? Se fixa na terra ou numa pedra de alguma coisa que ela vai tirar algum nutriente dali, é ela que propiciou, né? E ela fixa, né, a planta no local, é ela que propiciou, então, essa evolução, né? Essa evolução aí, o rizóide, ele tem uma grande importância. Aqui para vocês nós temos mais, aqui ó, os musgos na pedra, né, que eu falei para vocês. E essas daqui, elas são as hepáticas, né? Elas têm a folha um pouquinho diferente, né? Mas são todas briófitas. Pessoal, agora a gente vai falar sobre ciclo reprodutivo. Ciclo reprodutivo de planta, cada grupo vai ter um, né? Então, vamos falar aqui da briófita. Elas apresentam uma geração sexuada produtora de gametas, denominada gametófito, e uma geração assexuada produtora de esporos, denominada esporófito. Então, foi o que eu falei ali, gametófito e esporófito é o pé da planta, só que uma faz a reprodução assexuada, tem uma quantidade de cromossomos nas células, e a outra faz a reprodução assexuada, né? Com uma outra quantidade de cromossomos na célula. Mas os dois fazem parte do pé da planta, eles são o pé da planta, tá? O gametófito do musgo, ele é dioico, né? O que significa isso? Que ele tem sexo separado. Aí nós vamos ter plantas masculinas e plantas femininas. Algumas espécies de mamão são assim, nós temos várias plantas que têm a planta fêmea e a planta macho, né? O lúpulo, aquele ingrediente que vai em cerveja, é assim também o pé da planta, né? Tem o pé da planta macho e o pé da planta fêmea, né? Então, nós temos alguns tipos de planta aí que são assim. Se bem que a grande maioria, ela é monóica, ela tem os dois sexos na mesma planta. Então, o gametófito feminino, ele vai apresentar o arquegônio, né? O arquegônio, ele é a estrutura na planta que vai produzir o gameta feminino, chamado oosfera. O arquegônio, você pode comparar ele com o ovário, né? O ovário nosso não produz o nosso gameta feminino, que é o óvulo. Aqui na planta, o gametófito, né? Ele tem o arquegônio, que vai produzir a oosfera. A oosfera é a célula reprodutiva feminina da planta. Então, assim como nós, eles também têm as células reprodutivas dele. E o gametófito masculino, ele vai apresentar o anterídeo, né, que é a estrutura que vai produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. Então, o anterídeo, você pode comparar ele com o testículo, que produz o espermatozoide. Aqui o anterídeo, ele vai produzir o anterozoide, né, que é o gameta masculino dessa planta aí. Então, o anterozoide, olha as semelhanças como são, né? O anterozoide, aqui, ele é uma célula flagelada. Vocês lembram que o espermatozoide também é uma célula flagelada? E ele se locomove por meio da água. Então, tem substâncias químicas lá na oosfera, né, do gameta feminino da planta, que elas atraem, né, o anterozoide até ela. Então, esse processo aí, quando as substâncias elas têm atração química, a gente chama isso daí de quimiotactismo, né? Atração pela química.
Então, o anterozoide ele é atraído à teosfera por quimiotactismo, né? E ele nada. A reprodução da briófita ela é totalmente dependente de água, né? Então, esse anterozoide aí ele cai ali em gotículas de água e nada, né? Por uma atração química ele é atraído e aí ele nada até a teosfera, onde ele faz a fecundação. O ciclo de vida das briófitas e de todos os outros vegetais ocorre com alternância de gerações, que é o que eu tinha falado para vocês. Então, a gente sempre vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada. Existe alternância entre a fase sexuada, que aqui no nosso caso é o gametófito, célula haploide, né? E a fase assexuada, que é o esporófito, célula diploide. E aqui, finalmente, está o desenho do ciclo para vocês. Gente, prestem muita atenção, porque isso daqui parece complicado, mas não é, tá? Não é. Eu vou explicar, tentar explicar da melhor forma aqui para vocês isso, né? Então, aqui eu tenho o quê? Um musgo, né? Que é um pé de musgo aqui, né? Então, aqui eu tenho o pé dele, pé da planta inteira, né? Tá vendo? Aqui a fase gametófito, que é haploide, tem metade dos cromossomos dessas daqui de cima. Então, aqui eu tenho o quê? Gametófito é a fase duradoura, né? Ela é haploide, porque ela tem metade dos cromossomos, tá vendo esse N aqui? Significa metade, né? E tudo que tem aqui, ó, o rizoide, né? O foloide dela, né? E tudo que tem aqui vai ser N, tá vendo? Tudo isso daqui. A parte de esporófito, né? Tudo que for daqui para cima, tá vendo? Esporófito 2N, ele tem já a quantidade de cromossomos normal dentro dessas células aqui. Então, aqui, a haste e a cápsula, né? Cápsula é essa partezinha aqui de cima, aqui que vão ficar os esporos, tá? Então, isso daqui tudo tem 2N, tem a quantidade normal de cromossomos dentro dessas células. Então, o que acontece aqui? Essa cápsula, ela se desprende, né? Cápsula 2N se desprende. Ela sofre um processo de meiose. Meiose, vocês lembram que é o tipo de reprodução celular, né? Aí ela ocorre o processo de meiose e aqui ela vai ter esporos N. Mas por quê? Aqui não era 2N e aqui virou N? Porque a meiose é o processo de divisão celular que diminui, né? Vai para o meio, né? Vem do nome dela, a quantidade de cromossomos de uma célula. Então, aqui ela sofre a meiose, diminui para metade, né? Os esporos são haploides e são eliminados aqui, ó, para germinação. Tá vendo? Aí você vai ter aqui a planta feminina e a planta masculina. Lembrando que o gametófito, essa parte de gametófito, ela é N, tá vendo? E aí ocorre a germinação. Aqui tem, ó, ampliado, né, a germinação. Eles entram aqui dentro, né, faz a fecundação, né, os anterozoides, né, junto com a osfera, faz a fecundação aqui dentro, né, eles caem aqui dentro, faz a fecundação. E depois dessa fecundação aqui, esse embrião aqui, né, ele sofre uma divisão mitótica, quer dizer, ele vai se multiplicando, tá vendo? Assim como o nosso embrião após o embrião humano, né, após a célula fecundada, ele vai se multiplicando, aqui ele também vai se multiplicando. Então, eu vou ter o quê? O arquegônio, que seria o ovário da planta, que é N, né? Assim como o anterídeo, tá vendo? Que produz os anterozoides, também é N, né? Eles se fecundam com o embrião 2N. É o mesmo caso nosso, né? E daí, por isso que a gente fala que é um ciclo de reprodução assexuada, né? E um ciclo de reprodução sexuada aqui. Então, é isso daí, ó. Não é complicado isso. O que vocês têm que saber disso daí?
Ultimamente, gente, eu ando vendo muito pouca planta em vestibular. Tá? Então, é importante aí, eu acho, vocês saberem os grupos, as características dos grupos e a fase dominante de cada grupo desse, né? Se a fase dominante da planta é o gametófito ou o esporófito, né? Num pé de planta, qual que é a fase que dura mais e a fase que dura menos, né? Então, isso daí eu acho que é o que eu ando vendo de planta por aí, porque é muito complexo, tem vários grupos aí, e a matéria é extensa, né? Então, eu separei ela em pedacinho para vocês. Pessoal, a aula é isso daí, tá? Obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula, pteridófitas. Se vocês não entenderam alguma coisa disso, me chama lá no WhatsApp que eu explico melhor para vocês, tá? Beijinho.